Bitcoin perdeu 63 mil dólares e aqui era um ponto-chave, era a cruz ou a espada? E pelo visto, o mercado escolheu a espada. Diante a isso, você deve tomar muito cuidado daqui para frente, principalmente com as altcoins. É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto é dando um recado aqui para as pessoas que ainda não entenderam, fazem 2 meses já que eu venho comunicando vocês que altcoin, cara, elas estão no fio do bigode. E muitas pessoas acreditam que esse bigode era exatamente o ponto de compra. E não é o ponto de compra. Esse bigode aí foi cortado, esse fio. A gente está perdendo a média de 200 períodos aqui, tá? Dentro do Total 3. O Total 3 ele considera todas as altcoins, descartando o Bitcoin, descartando o Ether e descartando as stablecoins também. Quando a gente começa a reverter essa tendência, que a gente vê essa linha azul, que é a média de 200 períodos embicando para baixo, isso significa que a gente vai passar por um período de marasmo nas próximas semanas. Olha só, quando a gente embica isso daqui para cima também, veja a linda movimentação de alta que a gente entrega durante esse período. A gente está revertendo o Total 3, tá? Isso é muito preocupante. Isso é um grande ponto de alerta para as pessoas que estão investidas em altcoin. Veja que quando a gente começa a reverter isso daqui, a gente passa por longos períodos de desvalorização das altcoins. E o porquê que você deve se preocupar com as altcoins? Bom, uma queda de 60% a 70% não é nada para uma altcoin. Altcoins elas têm a capacidade de te entregar quedas de 90%. E diante a uma queda de 90%, meu amigo, se maior parte da sua carteira estiver exposta dentro das altcoins, e maior parte, entenda, mais de 50%, considerando o Ether também, você vai ter uma carteira que ela vai se desvalorizar muito ao longo desse período. Você precisa sim saber tomar o risco quando você tem oportunidades e você deve sim controlar esse risco quando você não tem oportunidades, por exemplo. Olha só, uma das minhas carteiras teve momentos que a gente tinha apenas 20% em Bitcoin. E cara, se você for olhar nesse momento, eu não tenho quase 20% em altcoins, porque esse momento é exatamente o momento de proteção. Esse é o momento que a gente deve olhar para o mercado e entender que as coisas elas não estão tão favoráveis assim. Se o mercado ele é de alta e ele é de baixa, nós temos que saber surfar a alta e nós temos que saber também nos proteger das baixas. Por favor, não tenha alta exposição em altcoins nas próximas semanas, porque isso daqui é um péssimo sinal que nós temos aí para as altcoins, principalmente as principais altcoins ali, né, como Matic, Aave, Link, todas essas não são altcoins que nesse momento eu olharia. Se for para ficar em altcoins, se for para escolher para ter aqueles 20% ali dentro das altcoins, 15% dentro das altcoins, escolha altcoins que elas são mais assimétricas, que o mercado tem interesse nelas nesse momento e não nas principais ali. Por que a gente deve tomar um pouco mais de cautela nesse momento? Bom, a gente acabou de perder o custo do investidor de curto prazo. Veja que o custo do investidor de curto prazo ele é um grande suporte que nós temos no mercado, só que ele é um grande suporte antes da gente construir um novo all-time high. Depois que a gente constrói um novo all-time high, a gente deve simplesmente tomar muito cuidado quando que a gente vem no custo do investidor de curto prazo. Porque se a gente vier abaixo do custo do investidor de curto prazo, significa que a gente está colocando essas pessoas em zona de prejuízo. E essas pessoas elas vão começar a capitular, como elas já estão capitulando nesse momento. E essa capitulação desses investidores de curto prazo, quando nós estamos em all-time high, isso constrói panic sell. Porque entenda só, o mercado ele teve uma pitada de euforia quando a gente saiu dos 60, subiu para 70 ali. No 70, entrou muitas pessoas novas no mercado. E tá tudo bem se você entrou no 70. A única coisa que você tem que fazer daqui para frente é continuar buscando conhecimento para que o mercado não te tire desse jogo. Mas essas pessoas que elas entraram no 70, elas não têm experiência, elas não têm estômago e elas nem sabem o que é uma queda em cripto. Essas pessoas elas não vão conseguir segurar os ativos em uma tendência de baixa, diferente dos investidores mais maduros, dos investidores de longo prazo, os investidores que entendem de ciclo de mercado, sabe que a gente ainda não chegou na última fase do ciclo, por exemplo.
Essas pessoas, elas vão vender em meio ao pânico. Isso é o que a gente chama de panic sell. E são os panic sells que eles geralmente constituem essas tendências de baixa de uma maneira bem forte, até que a gente chegue em uma finalização do supply na mão desses caras. Na semana passada eu te apresentei alguns gráficos que mostram exatamente quanto de supply que o investidor de curto prazo tem na mão dele. Te mostrei também que a região entre 60 e 70 mil dólares foi a região de maior negociação, a maior quantidade de supply está dentro dessa região. Então, o mercado hoje ele está exatamente diante da espada. Ah, Gui, mas aqui é um bom suporte para a gente comprar. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse momento, porque lembre-se, estamos em all-time high. O all-time high é bem diferente de quando a gente não está em all-time high. Quando a gente não estava em all-time high, lá em junho de 23, ótimo, custo do investidor de curto prazo era compra sem dó. Quando a gente estava ali em setembro, o custo do investidor de curto prazo também era compra sem dó. Observe que o mercado veio recentemente aqui, ele voltou, repicou, voltou lá no 70 e hoje ele está vindo mais uma vez aqui. Nesse momento eu fico mais cauteloso. Nesse momento eu aplico sim estratégias de proteção das minhas carteiras. Você tem que saber ser uma pessoa estratégica. Esse jogo não é só investir. Tem momentos que você tem que saber se proteger, tem momentos que você tem que saber tirar o seu capital de dentro de uma altcoin, direcionar para dentro do Bitcoin, ficar dentro do Bitcoin durante um certo período até que a tempestade passe. Depois que a tempestade passar, você volta para suas altcoins, beleza? Ser um investidor é muito mais estratégico do que outra coisa. Bom, quando a gente olha para os investidores de longo prazo, eles fizeram uma distribuição aí nesse final de semana também, tá? A gente viu uma pequena venda acontecendo desses caras aqui. Se a gente continuar aumentando essa pressão de vendas aqui desses caras, meu amigo, aí a gente vai ter retrações muito fortes mesmo. Juntando vendas de investidor de longo prazo com panic sell, cara, não queira estar exposto em altcoin nesse momento. O Bitcoin, a gente consegue segurar, mesmo assim a gente deve ter caixa nesse momento para que a gente possa fazer aportes mais para frente, beleza? Bom, então a gente está vendo os investidores de longo prazo aí distribuindo. Quando a gente olha para o price action, obviamente a faca ela caiu e ela bateu no chão. Por que a faca caiu e bateu no chão? A gente sentou em um suporte aqui, que é o 61 ali, 60 mil dólares. Quando a gente olha para o volume, foi um alto volume de venda. Isso daqui é um sinal de panic sell no gráfico de 4 horas. Quando a gente olha para o RSI está sobrevendido. Então sim, nós vamos dar um repique dessa movimentação. Até onde vai ser esse repique? Não sei, vamos acompanhar o repique conforme ele vai acontecer. A única coisa que fará com que a gente reverta todo esse sentimento mais negativo é se a gente tiver um repique que ele venha romper a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Caso isso aconteça, aí as coisas podem ficar menos feias assim, a gente pode voltar diante da cruz e da espada. Mas, diante desse momento, estamos claramente diante da espada. Então, toma muito cuidado, obviamente espere um repique e se você quiser aplicar alguma estratégia de proteção, alguma estratégia de saída, aplique essa estratégia no repique. Porque saiba que esse repique aqui, ele vai te dar um sentimento também de que agora vai subir. Só que, meu amigo, nós estamos em tendência de baixa. Se nós estamos em tendência de baixa, nós devemos respeitar essa tendência de baixa. Temos uma linha aqui que traça a nossa tendência de baixa. Enquanto isso aqui não for rompido, nós seguiremos acreditando que o mercado ele vai entregar mais baixa, beleza? Bom, a gente olha para o nosso book de ofertas ali, tem algumas ordens na Binance em 60 mil dólares. Isso pode ser que a gente venha até mesmo agulhar os 60 mil dólares aqui para depois fazer esse repique, tá? Então a gente pode dar uma pequena continuidade nessa queda aqui, vir nos 60 mil dólares, pegar essas ordens que elas estão aí no book e depois a gente começar a subir. Mas olha só, o que nós estamos falando aqui não é sobre um topo cíclico. O que nós estamos falando aqui é sobre um período de marasmo. Em 2019 a gente passou um grande período de marasmo ali, não foi o fundo do mercado, mas também não foi o topo do mercado. Entre o fundo e o topo a gente teve um período de marasmo. Aconteceram algumas coisas na economia global, aconteceram algumas coisas endógenas do mercado cripto, como realizações de lucro também nos 13 mil dólares, e isso fez com que a gente formasse um topo em 2019. Esse topo fez com que muitas altcoins elas derretessem muito forte. Nesse momento, eu não olho para as altcoins, nesse momento eu não olho até mesmo para o Ether, e já fazem 2 meses que eu não olho nem para as altcoins e nem para o Ether, porque o mercado ele não está tão favorável para esses ativos.
Isso significa que você vai ter 100% da sua carteira em Bitcoin? É uma opção. Se você quiser ser um maximalista, você pode ter 100% da sua carteira em Bitcoin nesse momento. Não é o meu caso. Eu acredito que tem algumas altcoins que a gente deve olhar, mas de uma maneira bem pequena. É uma porcentagem bem pequena da carteira nesses ativos. Uma porcentagem que ela não vai impactar tanto assim o preço, caso a gente tenha continuidades de queda. Se a altcoin ela cair 50%, 60%, 70%, isso não vai impactar tanto a carteira, porque você tem 4% da altcoin, 4% da carteira dentro dessa altcoin. Então entenda, esse jogo é um jogo onde você tem que ser estratégico. Se você for amador, meu amigo, se você acreditar só em alta infinita, se você acreditar que agora vai, se você acreditar que a Dog to the Moon é quem vai te deixar milionário, desculpa, você está sendo extremamente amador, porque ela não vai te deixar milionário. O que vai te deixar milionário dentro de criptos é você aprender uma técnica e você consiga replicar ela nas próximas décadas de como multiplicar dinheiro. É você comprar fundo, você vender topo. Simplesmente isso. Você não precisa se apegar e nem contar com a sorte da próxima meme coin que vai explodir, beleza? Bom, diante a isso, nós estamos vivenciando um topo local, tá? Esses 70 mil dólares, essa lateralização, ela está caracterizando um topo local, um topo como foi em 2019. Nós ainda não vivenciamos a nossa última fase do ciclo. Diante a isso, tudo que a gente fizer de saída do mercado será apenas uma proteção. Esse capital, ele vai voltar para dentro do jogo. Como a gente ainda não surfou a última fase do ciclo, a gente ainda não está falando de realização de lucro para sair e comprar sua Porsche 911, para sair e dar entrada na sua casa, para sair e gastar aquele dinheiro. Nós não estamos falando nada disso nesse momento. Nós estamos falando sobre estratégias de proteção, estratégias de defesa. Saiba se defender diante de um cenário mais pessimista. Saiba se defender diante de uma tendência de baixa, diante de dados que apontam que a gente pode passar algumas semanas, quiçá alguns meses, dentro de uma movimentação de baixa. Caso a gente venha perder aí as regiões dos 57 mil dólares, que foi o fundo ali, a gente começa a falar sobre quantos meses nós podemos passar dentro de tendência de baixa. Não em termos de data precisas, mas só para a gente setar a nossa expectativa daqui para frente, beleza? Bom, super importante que essa semana você fique ligado aqui no canal, porque as informações que eu vou trazer aqui nos próximos dias serão complementares a essa análise de hoje. Então fique atento para que você saiba se proteger diante desse cenário, beleza? Tamo junto, um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!